Meu nome é Fernanda, eu trabalho hoje com a parte de SDR na empresa K2, que a gente trabalha com a parte de tecnologia em áudio e vídeo. Faz mais ou menos, vai quase um ano aí que eu estou trabalhando junto com eles. Já trabalhei no sistema financeiro, com a parte de vendas também, mas agora estou coordenando toda essa parte de vendas e prospecção, seja inbound ou outbound na K2 Pontos. Eu conheci o Control quando eu estava pesquisando, logo que eu entrei na empresa, eu estava pesquisando algumas dicas de como fazer prospecção. Então, eu fui pro YouTube pesquisar algum vídeo, se eu encontrei alguém que me desse alguma orientação. E aí eu acabei encontrando um vídeo do Maurício falando sobre prospecção, dando algumas dicas. Aí eu assisti alguns vídeos ali e fui pesquisar o que que era o P-Control. Aí entrei no site, entrei em contato e agora estamos aí sendo parceiros já faz um tempinho. Hoje eu utilizo na empresa a gente utiliza a ferramenta, né, do P-Control e toda a metodologia que foi aplicada de prospecção inteligente, que era uma coisa que, assim que eu conheci esse outro mundo de prospecção ativa, de trabalho de SDR, eu não tinha nenhuma noção. Então, hoje, efetivamente, é a ferramenta do P-Control e toda a metodologia ali que foi ensinada também. Antes, quando eu iniciei na empresa, a gente não tinha nenhum tipo de orientação de como fazer a prospecção. Eu vejo que isso foi o que mudou, assim, dentro da empresa, dentro do processo, dentro interno meu também de como fazer a prospecção. Foi que antes de eu conhecer o P-Control, antes de eu entender como se fazer prospecção inteligente, a gente utilizava uma outra ferramenta que também era muito boa para prospecção, mas o processo era meio a esmo, assim, né? Era o envio automático, não tinha muita noção de cadências, de tempo, de como fazer. Então, às vezes podia até cair nessa mesma lógica do vendedor chato, né? Por estar pensando em estar fazendo um trabalho consultivo, quando na verdade estava só enchendo a caixa de e-mail com inúmeras pessoas sem orientação alguma. E depois que eu conheci o ProControl, depois que a gente começou a implementar a metodologia, analisar as métricas, pesquisar os nichos, entender um pouco mais, isso para mim teve um ganho de tempo muito grande. Isso foi um dos benefícios que eu senti muito assim, porque eu não precisei mais ficar sem saber para onde eu vou, como que eu vou fazer. Então, e perder um tempo manualmente de ficar mandando esses e-mails, isso é uma das coisas. E também a questão da orientação de entender. Eu já cadastrei na ferramenta, eu já sei qual que a ferramenta vai fazer tudo sozinha depois de eu pré-definir. Então, isso poupa tempo e poupa também esforço mental, né? Depois que tu entende a metodologia, depois que implementa tudo e entende, o teu nicho de mercado é X, é Y, eu vou montar uma prospecção ali, uma cadência de tantos e-mails, tantas atividades, né? Isso te poupa tempo, né? Se você for contabilizar aí, se eu fosse fazer isso manualmente, somente eu não seria possível. E também a ferramenta me proporciona analisar se o que eu estou fazendo também está dando resultado, né? Porque não adianta eu ter todo esse esforço, tá poupando tempo, mas não está dando resultado. Então, consigo analisar, consigo ter métricas, consigo verificar quem está abrindo meus meios, consigo agendar as reuniões naturalmente também e entender se até o nosso olhar o olhar como empresa e o meu olhar como parte comercial está vendo o nicho correto. Então, nesse ponto, assim, o ProControl foi sensacional para ajudar e também para me entender como SDR, né? Porque para mim também era uma função nova. Eu nunca tinha trabalhado dessa forma com a parte de venda, sempre com a venda tradicional, né? Até mesmo por telefone também. Mas
Com o P-Control, eu consegui entender também como funciona o meu trabalho como SDR, porque para algumas empresas é muito novo, inclusive para a empresa que eu estou também, é uma função que foi criada agora recente. Então, a gente está se conhecendo, né, como prospecção ativa aí também. Um exemplo prático, assim, de como a gente utilizava, como era antes e depois do P-Control, que antes do P-Control a gente utilizava uma outra ferramenta também muito boa, muito completa, só que a gente tinha alguns percalços no sentido. O primeiro passo para mim era que ele era um processo mais manual, você escolhia ali o teu nicho de mercado e tudo mais, só que os envios real e efetivos, eles eram manuais. Então você selecionava ali o número X de contatos por página e ele enviava, você tinha que enviar, mas você tinha que fazer esse processo manualmente. Esse é um ponto. O segundo ponto é que os relatórios eles eram um pouco complexos da forma que eles nos apresentavam, né? Então ficava um pouco difícil de tu analisar se o que estava sendo feito estava bom ou não. E também a questão do suporte, porque a ferramenta ela era uma ferramenta toda em inglês, não pelo fato do idioma, mas pelo fato de você não conhecer pelo menos uma pessoa que fosse especializada em vendas e na ferramenta que pudesse dar uma orientação de forma consultiva, né? Porque problemas com a ferramenta, você entra em contato com um chat do suporte e resolve. Mas a forma consultiva de resolver, a forma estratégica, isso não tinha. Então, ele era um processo que você conseguia ganhar volume, muitos. Eu cheguei a ter, antes de conhecer o Pro-Control, eu enviei, eu não sei, uns 30 mil e-mails, eu acredito, em questão de menos de 3 meses. Só que tinha reuniões, tinha o retorno, mas nenhuma evoluía, porque muitas vezes você ficava com um nicho muito aberto, prospectava pessoas de diferentes mercados, colocava um texto padrão e seguia o baile. Só que isso era muito problemático, porque você recebia as pessoas para a reunião, pessoas de diferentes segmentos, e não sabia conduzir essa reunião, porque com uma pessoa do setor Y você falava um assunto, o outro setor você falava outra coisa, e para mim, como era também nova na empresa, até entender esse processo dos produtos da empresa e prospectar de uma forma tão aberta, acaba que você não vai para lado nenhum. Resumidamente é isso. E também não houve nenhum fechamento de vendas com isso. Após conhecer o P-Control, a coisa mudou, porque eu comecei a entender que não adianta fazer dessa forma, né? Você tem que pensar, fazer uma prospecção inteligente. Então, a primeira coisa que eu senti diferença foi em relação ao tempo, porque eu fazia todo o cadastramento, as cadências e selecionava os robôs de prospecção. E após tudo prontinho, né? Que era a parte mais ali que demora um pouquinho para entender tudo, o próprio robô faz o envio tudo automatizado. Eu não preciso ficar parando meu tempo para enviar, que é o que eu fazia anteriormente. Então isso já ganhei um tempo aí muito muito grande do meu trabalho, né? Então, coisa que às vezes eu demoraria 3 horas na outra ferramenta antes do control, agora eu faço cadastro e eu sei que o robô vai fazer tudo sozinho ali nos próximos dias, na próxima semana, enfim. E a outra coisa também foi entender melhor o mercado que eu gostaria de prospectar, né? Isso, claro, alinhado internamente com o planejamento da empresa, mas isso foi muito importante porque além de você ir atrás das pessoas, você não querer ser aquela vendedora chata que fica mandando e-mail e a pessoa simplesmente te ignora, você vai fazer uma prospecção focada no perfil de cliente que a tua empresa também quer, né? Que não adianta você prospectar 50 nichos diferentes, uma comunicação completamente diferente que para uma ou para outra, a forma que você vai abordar, a distância de tempo que você vai abordar uma outra. E se ela não está alinhada também com a tua comunicação interna da empresa e com o objetivo, com a persona da tua empresa. Então, com o P-Control, eu consegui entender isso, eu consegui entender que eu não preciso, eu vou prospectar, mas eu não preciso
Não é o volume eu mandar 50 mil e-mails no mês que vai fazer a diferença, que vai fazer eu ter mais reuniões ou vai fazer eu ter fechamento. Mas às vezes, eu ter 1.000 e-mails, 100 e-mails, enfim, independente da quantidade, mas que vão ser de qualidade, que eu vou conseguir acompanhar, que eu vou ter toda uma sequência lógica de como abordar essas pessoas depois, e eu vou conseguir construir e-mails não repetitivos, né? Vou entender qual que é a dor daquela pessoa, qual que é o problema daquela pessoa, o que que eu posso resolver, né? E isso só se entende quando você não vai fazendo assim, sem orientação, né? Então, nesse ponto, assim, o control foi fundamental para a gente implementar a prospecção de uma forma diferente. Após a gente começar com a consultoria do Control e com a ferramenta também, eu senti profissionalmente, sem dúvida nenhuma, impactos positivos no meu posicionamento como SDR e como a profissional Fernanda. Por quê? Eu venho de trabalho de venda já faz uns 8, 9 anos, mais ou menos. Uma forma diferente, porque eu trabalhava no sistema financeiro, então a metodologia é um pouco diferente, a cobrança, a forma de trabalho, enfim, é diferente. E por mais que você tentasse fazer uma venda consultiva, os, era diferente a maneira como se fazia. E depois que a gente começou com o Control, o primeiro passo foi ali com a ferramenta, efetivamente, para entender. Mas quando entramos mais a fundo também da metodologia e na forma que foi nos passada de como ser uma vendedora consultiva, isso para mim também me abriu os olhos, porque hoje eu entendo que eu não adianta ficar atrás dos clientes sem você entender realmente o que ele precisa. Esse é o primeiro ponto. Porque você vai conversar com ele, você vai entender a dor, você vai entender como você consegue ajudar. Esse é o primeiro ponto. E eu sempre, como profissional de vendas, eu nunca fui essa vendedora hunter que sempre foi assim, que ia atrás dos clientes de uma forma desenfreada. Eu sempre fui uma pessoa que construía boas relações e com isso, automaticamente, as pessoas vinham fazendo negócios comigo. Só que quando eu vim trabalhar como SDR, eu trabalho digitalmente, eu trabalho home office, a relação é diferente porque você não está ali olhando para a pessoa, você não sai tomar um café com ela. Então você tem que construir toda essa relação virtual, seja por bons e-mails, uma boa forma de escrita, seja você conseguir trazer essa pessoa para a reunião e você conseguir conversar, levar a conversa de uma forma positiva, e seja o pós-venda também, né? Enfim, e isso eu tenho certeza que a forma com que eu melhorei foi por causa do P-Control, do Vendas Lab também, que eu fiz ali alguns cursos, né, que o Maurício fez. E porque assim, eu consegui entender, pensar mais sobre como eu me comunicar com esses clientes, me entender que não é simplesmente eu mandar um e-mail ali de qualquer forma. Muitas vezes eu parar e pensar assim, parar comigo mesmo e pensar, é assim que eu tenho que escrever, é assim que eu gostaria que o meu cliente se sentisse. O que ele me conversou comigo na reunião? É eu aprender a escutar mais os meus clientes e falar menos. Coisa que muitas vezes a gente, como vendedora, a gente faz o contrário. Eu sei disso e eu fico me policiando todo o tempo. Porque ficar na ânsia de vender ou mesmo que eu que não tenho esse perfil de incisivo, assim, vamos dizer, mas você fica na ânsia de falar da tua empresa, de falar do que você pode resolver, o que você percebeu. Só que na verdade é o contrário, você tem que escutar mais para aí você conseguir levar e trazer o cliente para si. E isso foi uma coisa que eu consegui olhar de uma forma diferente depois que a gente iniciou com o controle, porque tem todo um processo de paciência do envio de e-mail, esperar a resposta e marcar a reunião. E aí, quando você marca a reunião, tá, a pessoa tá ali, compareceu, e agora? Agora você tem que praticar a escuta, tem que entender que muitas vezes
você vai para a reunião planejada falar uma coisa e sai completamente diferente. Às vezes o cliente não fala muita coisa, às vezes a pessoa fala o tempo todo, às vezes você nem consegue explicar direito o que que você faz. E isso, de certo modo, eu consegui perceber depois de aprender um pouco mais sobre essa parte de vendas consultivas, de assistir alguns materiais também que eu tem no YouTube, porque a gente tem muita ansiedade, principalmente quando, no meu caso, né, que entrei ano passado aqui na empresa com essa função, tu fica mais ansioso ainda porque tu quer mostrar resultado, quer fazer as coisas, e então acho que isso me trouxe muita tranquilidade, sabe? No sentido profissional também, de entender, ó, é assim que você tem que fazer, você precisa ouvir teu cliente, você precisa tentar aplicar a técnica de uma forma que você leve, traga o seu cliente para si, você se desenvolva profissionalmente. E aliado a isso, entendendo a metodologia do controle, entendendo a ferramenta também, isso me fez também trazer muitos insights para dentro da empresa a nível de comunicação, para a gente fazer reanálises dentro da empresa realmente, ó, será que a nossa comunicação, eu estou na ponta, eu estou na venda, será que a forma que eu estou levando para os meus clientes está alinhada com a comunicação que a empresa está hoje? E isso eu já notei, a gente já está em ajustes internos, que não está. Então, não adianta a gente fazer toda uma prospecção ativa, ou enfim, e a comunicação da empresa às vezes precisar de ajustes. E eu sei que isso veio por essa carga de aprendizado com o P-Control, com o Vendas Lab ali. Foi com isso que eu consegui me entender um pouquinho melhor como SDR e como vendedora consultiva. A minha experiência com o P-Control em relação a atendimento, suporte e, enfim, toda a estrutura da empresa, para mim está sendo excepcional. Já falei isso várias vezes, mais diretamente para o Maurício, que é com quem a gente está fazendo o trabalho diretamente. A gente já está aí há 6, 7 meses, acredito, 8 meses mais ou menos juntos. E em relação à ferramenta, sempre que eu preciso de algum suporte, algum entendimento, alguma coisa que não está certo, eu entro em contato pelo chat. Se a gente não resolve por ali, eu recebo retorno pelo WhatsApp. Então, eu não, posso às vezes não ter o retorno na hora, mas eu sempre tenho o retorno de alguma forma. E em relação também a dúvidas que eu tenho, então, eu nunca tive nenhuma barreira para sanar nenhuma dúvida, sabe? Independente se ela for respondida no momento ou posterior. Isso eu não tenho como falar. E em questão de também ali, toda essa parte de consultoria do atendimento do Maurício, do atendimento do suporte também, assim, no sentido humanizado, para mim sempre foi muito humanizado, mesmo que às vezes dê a impressão, você está falando com o suporte, mas eu sei que tem alguém ali, eu sei que não é um robô, e eu sei que alguém vai me responder, que vai me ajudar e me entender que eu sou uma outra pessoa que também está tentando fazer o meu trabalho, então isso tenho certeza que já muda muito. E em questão do Maurício também, sempre trazendo novos insights, sempre tentando entender a realidade da nossa empresa, que muitas vezes é muito parecida com outros clientes que venham a ter no P-Control, mas eu sinto que tem essa personalização, sabe? Que não é, a gente não é mais um dentro da carteira de clientes do P-Control, sabe? Então, isso faz muita diferença no dia a dia, porque por mais que tu saibas que, assim como a gente, nós temos inúmeros clientes, o P-Control tem inúmeros clientes, alguns demandam mais atenção, outros menos, faz parte do tipo de negociação que se tem e de serviços, soluções, mas independente de qualquer coisa, eu sinto essa humanização, essa aproximação e essa vontade genuína de ajudar e de conhecer melhor e de trazer soluções que vão impactar, porque se não for assim, não adianta, né? Qualquer solução a gente pesquisa no Google e resolve o problema. Mas é uma questão de trazer ideias, trazer experiências que possam vir a beneficiar a nossa empresa, que possam a me desenvolver como profissional também. Então,
Isso não tenho mais o que falar, assim, sempre foi essencial, assim, e excepcional o atendimento. Então, recomendo muito. Na ferramenta do Control, uma das coisas que mais, assim, que eu senti mais diferença e que para mim estão sendo essenciais é porque é a parte de automatização do envio dos e-mails e a personalização. Para mim, isso são duas coisas principais, falando assim, em primeiro nível, vamos dizer. Porque como eu já utilizava uma outra ferramenta que não tinha isso de uma forma tão... Era muito abrangente, então isso para mim era muito ruim, era uma experiência bem ruim mesmo. E o P-Control não, o P-Control eu consigo personalizar essas cadências, em quanto tempo eu quero enviar, e consigo personalizar o texto também de uma forma que eu posso usar de uma forma automatizada, respondendo duas, três perguntas na ferramenta do controle, posso. Mas se eu quiser personalizar, dizer o que eu quero dizer com as minhas palavras, eu também consigo. E então, isso para mim é essencial, né? E, o, e ele faz todo esse envio, depois que eu faço todo esse cadastramento, ele faz esse envio automatizado. Eu sei que eu cadastrei, eu fiz tudo certinho, eu não preciso me preocupar, eu preciso passar amanhã, o dia inteiro, enviando e-mails automáticos. Não, a ferramenta vai fazer o trabalho dela. A minha parte eu fiz, agora é com a ferramenta, assim. Em primeiro nível, eu acho que isso foi o que mais me surpreendeu quando a gente iniciou, porque eu não contava com isso, sabe? Então, para mim, até quando eu iniciei como SDR, eu pensava assim, nossa, meu trabalho vai ser esse. Eu vou ficar enviando e-mail por e-mail. Beleza, tudo bem. É assim que é assim. Mas depois eu fui vendo com o tempo que não, podia ser diferente. Aí que eu conheci o P-Control e aí que eu vi, realmente tem como ser diferente. Eu vou ser uma vendedora consultiva, vou prospectar, mas não é um trabalho operacional me enviar e-mail. Se for assim, a gente contrata ou, enfim, qualquer pessoa pode enviar o e-mail, mas tu enviar de forma inteligente, pensar nas cadências, pensar no conteúdo do e-mail e na automação, isso, isso com certeza já muda o teu olhar também como profissional, né? A tua função dentro de qualquer que seja a empresa. Para quem está pensando em contratar o P-Control nesse momento, eu recomendo muito. Eu não tenho, assim, nada muito além para dizer, só que eu recomendo que utilize, principalmente se é uma empresa que nunca fez prospecção ativa, ou mesmo quem já fez e teve alguma experiência não tão positiva com outras ferramentas, eu recomendo que contrate, porque o P-Control eu tenho certeza, sim, vai ajudar a pensar na prospecção de uma forma mais inteligente e organizada. Porque, falando da ferramenta, claro que ela te auxilia na prospecção de diversos nichos, independente do segmento da tua empresa, independente do porte da tua empresa, eu tenho certeza que vai ajudar. Só que, além disso, além da ferramenta, assim como eu pude contar, tenho certeza que os demais clientes também vão poder contar com todo o suporte, seja com o suporte direto do Maurício, seja da equipe, independente de como for, vai poder contar com esse suporte humanizado e que vai ensinar a pensar a prospecção, sabe? Eu acho que esse é o detalhe. É você pensar a prospecção de uma forma inteligente, de uma forma consultiva, porque as experiências que a gente tem, e a gente como consumidor, a gente como vendedor, ninguém gosta e ninguém quer ser uma pessoa chata que fica ali mandando e-mail todo dia, que fica ligando, que fica incomodando e sendo realmente invasivo com os seus clientes. Ninguém quer ser dessa forma. Mas por falta de orientação, por falta de entender, muitas vezes a gente acaba sendo. Isso faz parte do processo. Em algum momento da vida, com vendas, a empresa, o vendedor já foi um vendedor chato. E quando você entra com o P-Control,
além da ferramenta que vai te ajudar e você vai conseguir ter relatórios, vai conseguir analisar se você está indo para o lado certo, se as pessoas estão se conectando com o que você está enviando. Além disso, você vai conseguir entender e como fazer isso de uma forma consultiva, como você se entender como vendedor, sabe? Eu acho que isso vai trazer para os times, para uma pessoa que seja, para 20 pessoas, independente do tamanho, vai fazer se entender melhor de como ser um vendedor. Tá, eu vou mandar dessa forma ou dessa. Tá, mas isso aqui não está funcionando. O que que eu estou fazendo errado? Você vai poder contar com o suporte do P-Control ali para te orientar. Ó, talvez você vai alterar o e-mail, talvez vai alterar o nicho, talvez tenha que rever internamente, talvez vai te trazer insights para você rever internamente com a tua equipe, com a tua comunicação, seja ela interna ou externa, se o que você está fazendo, você está olhando para os clientes certos. Talvez você não tenha nem metrificado quem é a tua persona direita, ou você pense que metrificou e não. E eu tenho certeza que ao longo do tempo você vai conseguir sentir isso e certamente as pessoas que mais vão conseguir trazer essas ideias e vão sentir é quem está na ponta, quem está na vendas e é quem vai utilizar a ferramenta, quem vai usar o P-Control, quem vai usar o suporte e toda a orientação de metodologia de vendas que o Maurício e o P-Control deixam junto com a ferramenta. Não é só pega a ferramenta aqui e vai fazer. Não, é pega a ferramenta, senta comigo que eu vou te explicar e vou te ensinar do início ao fim. O que eu posso dizer, assim, para finalizar, é que eu estou muito contente, assim, pra gente ter essa trajetória e iremos fechar um ano, né, juntos logo logo. E quando eu entrei na empresa, eu me sentia muita dificuldade de, enfim, até entender os processos, até entender os produtos e tudo mais. Quando a gente trabalha com tecnologia, eu que não venho da área tecnológica, é um pouco complexo, né, no início. Mas eu sentia muita falta de entender se o que eu estava fazendo estava certo, se o que eu estava fazendo tinha algum tipo de processo, orientação. E, como eu já comentei, a gente fazia um pouco a esmo, assim, ia sentindo e ia fazendo. E depois que eu comecei a conhecer o P-Control e a gente está utilizando, e eu tive todo esse aprendizado de vendas que, claro, ele é constante e a gente tô sempre aprendendo e melhorando. Isso mudou muito, assim, o meu olhar também com a empresa e o meu olhar como vendedor. Porque hoje eu entendo que eu tô na parte de SDR, eu vendo, né, tento trazer o pessoal, faço follow-up e tudo mais, mas eu sei que o meu trabalho contribui para a gente pensar como que a empresa vai levar a comunicação, como que a gente vai pensar a estruturação de aproximação com o cliente, sabe? E eu sei, e eu sou muito grata ao P-Control por isso, e ao Maurício, né, em especial que a gente trabalhou mais junto, porque eu sei que isso, tudo a forma que eu tô vendo, tem impacto direto na forma com que você implementou a metodologia, na forma que você tentou trazer insights teus e dizer assim, talvez você faça por esse caminho. E isso conseguiu abrir meus olhos para muita coisa e hoje eu consegui aprender e sair um pouco da minha posição simplesmente de vendedor e pensar, não, peraí, vamos pensar de uma forma mais estratégica, sabe? Eu acho que isso foi muito bom. E para quem também um dia quiser, né, ser vendedor, ser vendedora, e ao longo do tempo ir construindo para você não ser só mais um vendedor, para você depois automaticamente pensando de uma forma estratégica, eu tenho certeza que você trabalhar em conjunto com vocês aí do P-Control vai pelo menos startar isso de uma forma muito mais rápida.